Lá em casa é muito assim, sabe? Eu sou muito tranquilo, mas eu me permito viver nessa tranquilidade porque a Bianca faz um trabalho excelente. Você entende que se ela não fizesse, talvez eu fosse o estressado que tivesse que cobrar? Não é de mim, eu acho que eu não seria como ela é nunca, não consigo ser o que ela é. Mas o fato dela agir como ela age, com tanta prontidão, sempre tão disposta, me deixa de uma zona de conforto, pelo menos em relação à criação dos meninos. Em que eu me permito estar ali só para fazer o balancete, que é tipo assim, não, deixa eu ensinar isso aqui que sua mãe... E eu falo isso muito para eles, eu falo assim, ó, eu vou fazer, porque se sua mãe souber que vocês não estudaram isso aqui, tipo assim, a média lá tem que ser muito alta lá em casa, nas notas. E muitas vezes eles dão um tropeço ali. Eu falo assim, cara, eu vou ensinar essa prova. Se sua mãe pegar isso aqui, ela vai arrancar o couro de sua cara. Então, não faz mais não. Eu vou ensinar, você estuda, que você me chama, vou te ajudar. Eu assim, não conto sua mãe não. E eu acho que esse balanço ele é tão importante. E não à toa Deus constituiu pai e mãe, ou também casais que são homoafetivos, mãe e mãe, pai e pai. Eu acho que não é sobre sexualidade, é sobre papéis. Eu acho que na paternidade, na maternidade, sempre tem que ter esse que é o lugar do afeto, essa figura que é o lugar do afeto e essa figura que é o lugar da autoridade. Quando isso não acontece, essa educação ela fica meio manca. Então, Breno, lá em casa é o inverso, o Jorge é uma onça. Eu sou good vibes em pessoa. Não é, vida? Olhar pro Jorge. Eu sou a figura do afeto. Eu acabo bonzinho, sou. Jorge é uma onça, velha. Eu sou a figura do afeto. Eu é que os meninos vêm contar, eu é que apazigo, eu que coloco água fria nas discussões. Eu falo, não é possível, vocês três vão entrar mesmo nisso. Vocês vão mais essa brigaiada aí por causa disso, porque ele é muito rígido, pega no pé em tudo. Eu não, eu tenho coisa que eu deixo passar. E você acha que esse papel tem que ser combinado antes? Eu acho que esse papel é dom. Ou naturalmente ele vai aparecendo e, ó, você vai ser designado para isso? Esse papel é muito dom. É você que vai perceber quem se sente melhor em cada papel. Na sua casa, por exemplo, quem é mais good vibes, quem é mais... Acho que a Renata é mais... tem hora que sou eu, tem hora que é ela. Que também acontece. Também. Tem misturado, casal que assim, reveza. Tem coisas que pra mim é muito importante e eu fico muito bravo com isso, né? E a Renata, isso pra ela não importa tanto. E tem coisas pra ela que é importantíssima e aí nisso ela vai ficar muito brava, né? E aí a hora de medir quem fica mais brava, ela fica mais. E esse revezamento também é importante. Tem alguns momentos, tem casal que também tem esse modelo. Sim. De revezar o papel. O importante é que não falte os dois papéis. O papel da ordem e o papel do afeto. O papel da autoridade e o papel do acolhimento. Esses dois são imprescindíveis. Se eu fosse falar em duas colunas que sustentam uma educação saudável, eu diria disso. É importante que haja o lugar do afeto e do acolhimento, como é importante que haja o lugar da ordem e da autoridade. Se isso não acontece, a gente não tem um adulto que vai ter um desenvolvimento psíquico saudável. O limite, ele é estruturante. Então, o limite ele é absolutamente necessário, como o afeto é extremamente necessário. O ser humano nasce do feto, mas ele só se desenvolve pelo afeto. Então, o afeto ele é imprescindível, mas a autoridade e a ordem também é imprescindível. Então, esses lugares, eles permeiam, se acontece. É que tem hora que eu vejo que parece que o casal não conversa sobre isso, assim, sabe? E isso acaba... Era pra ser algo facilmente resolvido, mas acaba sendo um entrave na vida deles, uma dificuldade, porque nenhum sabe o seu papel Faltou dentro do diálogo relacionamento. ali, né? Boa. Faltou muito diálogo ali, né? Mas é tão engraçado, Rodrigão, porque você tá falando, né? Ninguém sabe o seu papel dentro do relacionamento. O casal, às vezes, na educação dos filhos, não sabe o seu papel no relacionamento. Eu acho que talvez o grande problema da atualidade, não é só do casal, não, é que as pessoas não sabem os seus papéis. Homem não sabe mais o que é papel de homem, mulher não sabe mais o que é papel de mulher, filho não sabe mais o que é papel de filho, policial não sabe mais que tá perdido, porque ele não sabe mais o que ele pode fazer, o que ele não pode, professora já não sabe mais o que ela pode fazer, o que ela não pode. Os papéis estão absolutamente perdidos. E aí vira uma bagunça. Eu estava conversando com um colega psiquiatra e ele me falando que atende um casal e que ambos são narcisistas. Eu falei, gente, como que deve ser esses filhos? Porque você imagina um casal onde pai e mãe são narcisistas. O narcisista, ele é um espelho.
O narcisista, ele não se relaciona com ninguém. Ele se relaciona com o reflexo dele mesmo. Quando você se relaciona com um narcisista, você está olhando para o espelho. Ele não te vê. Ele vê o reflexo dele. Não há relacionamento com um narcisista, porque você não acessa um narcisista. É literalmente um espelho. Você não acessa ele. É sempre o reflexo dele. Agora você imagina um pai e uma mãe narcisista. Essas crianças, aí ele me falava sobre isso, esse psiquiatra, ele falava, André, com certeza elas vão desenvolver um transtorno na fase adulta. Filhos de narcisista, em geral, são bipolares, têm borderline ou narcisismo. Podem ser narcisistas também. Né? Até como uma defesa psíquica. Porque como que você vive em um ambiente onde você não é enxergado, onde você não é visto? Ou desenvolver uma depressão também, né? Que passa pela bipolaridade, que são né? sintomas que estão dentro do borderline, da bipolaridade. Que também pode ser mesmo. Uma depressão refratária importante. Então, é aí a história dos papéis, né? Imagina, porque você falou assim, as pessoas estão perdidas nos seus papéis. Imagina um pai narcisista e uma mãe narcisista. Mano. Tá longe. Você já pensou por que as pessoas estão assim? Já refletiu sobre isso? Eu tenho algumas teorias e talvez a isso explique um pouco o sucesso do meu discurso. Não vou nem dizer o meu, mas o sucesso do meu discurso. O óbvio precisa ser dito e nós nos afastamos do óbvio. Então nós paramos de falar o óbvio e por isso que as pessoas estão perdidas. Se eu não te falar, ou para uma criança, na verdade, né? Uma criança, imagina uma criança, que o Locke, né, o filósofo Locke, inglês Locke, vai dizer que toda criança é uma tábula rasa. Pega uma tábua que não tem nada escrito. Toda criança é uma tábula rasa. Aí você entrega um copo para ela, aí você fala para ela, copo. Copo para beber água, copo. Ela entende que copo, água. Função, ela entendeu a função do copo. O básico, o óbvio. E ali nunca mais ela esqueceu a função do copo. O que acontece na atualidade? Nós não falamos o óbvio. O que homem é e o que homem precisa ser. O que mulher é e o que mulher precisa ser. O que pai é, o que pai precisa ser. O que policial é, o que CEO é, o que RH é. E aí, por que o meu discurso acaba sendo muito aderente e permeando as diversas camadas da sociedade? Que é muito engraçado. Porque outro dia me chamaram do CONAR. CONAR é o maior congresso de RH da América Latina, entre os 3 maiores do mundo. Eu fui lá falar de um tema corporativo, mas eles não me chamaram por causa de um tema corporativo. Eles me chamaram por causa de um recorte que eu fiz aqui. Inclusive, falaram de vocês no CONAR. Um recorte sobre filhos. Aí eu pensei, gente, mas num congresso de RH, como que eles convidam alguém que, teoricamente, só falava sobre filhos? Mas é porque o meu discurso ele acaba permeando todas as camadas da sociedade. Porque o que um RH precisa? O que um CEO precisa? O que um líder precisa? Então, falar sobre definições de papéis acaba deixando muito claro. E aí, talvez por isso, as pessoas ficam muito encantadas com o meu discurso. Porque, para mim, as coisas estão muito claras e muito óbvias sobre papel de pai, papel de mãe, papel de líder, papel de empresa, papel do trabalho. Semana eu fiz uma palestra, inclusive no Shopping Uberlândia, ainda fiz essa brincadeira. E o CEO lá, falei, olha, você fique tranquilo, não se assuste com a minha palestra no início, nós vamos desconstruir, depois a gente constrói de novo. Aí a primeira pergunta, trabalhar é bom? Aí todo mundo, alguns, outros caladinhos. Falei, os que falou é mentira. Porque se vocês ganharem 50 milhões na Mega Sena, vocês falam assim, segunda-feira ninguém vai me... Todo mundo, vê. Falei, então a gente não trabalha por prazer, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Prazer a gente fica com a esposa, com os filhos, a gente vai pra praia, a gente cuida da mãe da gente quando ela tá idosa. Dinheiro é fundamental. Dinheiro sustenta aquilo que é essencial. O que é essencial? Minha mãe, meu pai, vocês, meus amigos, meus sócios, os filhos que eu amo, a carreira que eu gosto de fazer. Isso aqui é essencial, isso aqui me dá prazer, isso aqui me define. Isso aqui é a minha essência. E o dinheiro é fundamental para bancar isso aqui. Desconstruiu. Então vocês entenderam que dinheiro é fundamental? Entendemos. Então vamos ser felizes fazendo fundamental? Porque não dá para ser triste fazendo fundamental. Porque isso aqui banca, isso aqui não banca. Ah, é mesmo, doutora, banca. Então faz isso aqui bem feito, senão você perde isso aqui. Então então é desconstruir alguns conceitos e falar a verdade.